Olá, tudo bem? Que alegria estarmos juntas novamente. Eu sempre abro o programa dizendo isso e realmente para nós é uma grande alegria poder conversar com vocês sobre a maternidade, conversar à luz da Bíblia e lembrar que nós temos graça e que Cristo está sempre disponível para a gente o tempo todo. E eu quero lembrar para vocês os nossos meios de comunicação. O nosso Instagram é o @maternidadenareal.ipptv. O nosso e-mail é o maternidadenareal@ippinheiros.org.br e o chat que está disponível o tempo todo aí do programa. Conversem conosco, contem de onde vocês estão assistindo, comentem o que vocês acharam mais legal no programa. Pra gente isso é super legal. E quero pedir para que você compartilhe, curta e divulgue esse programa. Ajuda bastante a gente e chega em lares que talvez a gente não tenha chegado ainda. E hoje, como vocês viram, a gente vai continuar conversando sobre o nosso livro, O Desafio aos Pais, do Paul Tripp. E ele ensina aqui 14 princípios do evangelho que podem transformar radicalmente a nossa família. E eu quero dizer que é radicalmente mesmo, porque conforme eu vou lendo o livro e aprendendo, eu vou vendo tudo que eu tenho que mudar na minha vida. E eu acho que você que está assistindo aí vai, talvez tenha o mesmo sentimento que eu, mas calma, fica tranquila. No fim, a gente sempre tem uma esperança que é Cristo, e isso é maravilhoso. E a gente já estudou, então, sobre os primeiros capítulos. Logo na introdução, o Paul Tripp traz para gente que nós somos mordomos. Depois ele fala que nós somos escolhidos, né, intencionalmente por Deus para sermos pais dos nossos filhos. Nós falamos sobre a graça, sobre a lei e hoje nós vamos falar sobre a incapacidade e a nossa identidade como pais. Mas antes da gente entrar diretamente nesse assunto, eu quero chamar o nosso quadro Anota Aí, que hoje está especial com a Sandra Paiva. Pode rodar o vídeo. Hoje eu vou falar uma coisa muito específica para famílias. A gente vai falar sobre regras e limites. Esta é uma dica que pode parecer óbvia, ter regras em casa, mas nem sempre é. E eu vou te convidar a refletir sobre uma pergunta. Se alguém perguntar para o seu filho, independente se é uma criança pequena, maior ou um adolescente, quais são as regras da casa, ele vai saber responder? E se ele souber responder, ele sabe dizer o que acontece quando essa regra é quebrada? Hoje, com o excesso de informação a qual a gente tem acesso sobre educação, que dizem, pode isso, não pode aquilo, faça assim, faça assado, a gente acaba se perdendo nesse universo de informação e não avalia o que é realmente importante para a nossa casa, para a nossa família e até para o nosso trabalho. Vou te dar um exemplo. Existe uma mãe na pracinha que está com seu filho e outras crianças. E o filho dela começa a fazer algo que ela não aprova. Ela chama a criança e fala assim, Pedro, não pode fazer isso. E ele continua fazendo. Ela chama de novo, explica por que ele não pode fazendo, mas ele continua. E aí ela começa a dizer para ele, Pedro, para de fazer isso, porque senão você vai ver o que vai acontecer. Pedro, para de fazer isso, porque eu vou falar com seu pai. Ou você vai ver quando o que acontece quando a gente chegar em casa. E nesse exemplo, a gente para pensar o seguinte, será que essa mãe sabia mesmo o que ia acontecer? No fundo, nós não temos hábito, primeiro, de estipular as regras e as consequências da nossa casa. E a gente esquece que existem regras em todos os lugares. Existem regras em restaurante, na escola, no trânsito, no local de trabalho, nas festas sociais que a gente vai. Por quê? Porque regras de convivência são muito importantes para que a gente viva bem em sociedade. Portanto, na nossa casa, também é importante construir as nossas regras. Não acontece no cotidiano a gente repetir várias vezes para os nossos filhos, não deixa a toalha jogada na cama, não pode deixar o prato na mesa depois de comer, não pode colocar o pé sujo no sofá. Não é esse o discurso que a gente acaba mantendo? E até às vezes no nosso trabalho, você não me entregou o trabalho no prazo, você não fez isso, tal. A gente repete essas informações de forma solta, no meio de várias outras informações. E nem sempre a gente para realmente estipular quais são as regras da nossa casa. E eles, os nossos filhos, acabam não se atentando para elas.
Esse, inclusive, é um dos motivos pelos quais a gente precisa sempre estar repetindo exaustivamente a mesma coisa. Não fecha a porta, não deixa o prato na mesa, né? Então, meu conselho aqui para você é: senta com o seu marido ou com a sua esposa, né? Ou com alguém que cuida, ajuda você na criação dos seus filhos, e escreva as regras da sua casa. Se a idade dos seus filhos permitir, eles também podem ser envolvidos nesse processo de elaboração. E se não, as regras podem ser apresentadas num outro momento que a família esteja reunida. E para você estipular essas regras, também é muito importante você ter expectativas reais. Não adianta a gente criar uma regra que nunca mais vai colocar o pé no sofá, porque a gente sabe que ela vai falhar muito breve. Também não vale criar uma lista enorme de regras, porque são regras em excesso. Escolha as regras principais da sua casa, aquelas que vão servir para guiar o cotidiano de vocês. E, por fim, coloque essas regras num lugar onde a família circula, onde elas podem ver, porque só falado a gente esquece. E o mais importante das regras: faça os acordos, que todo mundo saiba o que acontece quando essas regras forem quebradas. Cada família tem um estilo de criação. E é possível que as consequências que a minha família esteja disposta a adotar não sejam as mesmas que a sua esteja disposta. Por isso que é importante a gente filtrar aquilo que é importante para a gente. Mas é necessário haver regras e consequências, sejam quais forem as consequências que funcionem na sua casa ou na casa de outra pessoa. Quando os filhos sentem que os pais estão perdidos, quando há confusão sobre as regras, eles também entram no estado de alerta porque eles não se sentem seguros. E aqui não é minha intenção dar sugestões de consequências para regras descumpridas, porque isso é uma escolha pessoal da sua casa, que diz respeito somente à sua família. Fale a pesquisa sobre métodos de educação, mas reflita sobre o que é prioridade na sua casa e elimine todas as informações que não se encaixam naquilo que você acredita e tome a decisão sobre aquilo que serve para vocês. Uma lembrança: as regras da casa são adaptáveis. Pode ser que uma regra faça muito sentido hoje, mas não faça mais dentro de alguns anos. Uma regra que não foi incluída agora pode ser necessária dentro de um mês. E o mesmo acontece em relação às consequências. Então, na conversa, na reflexão e na ação é que a gente consegue delimitar as melhores regras e os limites para a nossa casa. Um beijo, fica na paz. Obrigada. A gente fala muito da graça aqui, mas como vocês viram, a gente também acredita em regras e limites. Obrigada, Sandra. Obrigada por trazer isso pra gente e por tratar isso com tanta sabedoria e leveza. E como a gente disse, a gente vai conversar sobre os capítulos 4 e 5 hoje. Para conversar sobre isso, estamos aqui hoje eu, a Elza e a B. E que livro rico, não é mesmo, meninas? Nossa, Quanto muito, aprendizado, né? muito. Logo no capítulo 4, que fala da nossa incapacidade, eu fui confrontada por Deus, né? Porque por muitas vezes eu me sinto capaz de criar e de fazer alguma mudança ali em casa, mas a realidade é que não é assim, né, Elza? Não. E até esse capítulo ele abre falando da birra de uma menina no shopping, você se Sim, lembra disso? sim. E eu fico pensando, gente, quem não tem uma história dessa, né, de uma criança berrando no meio do shopping, esperneando, e a mãe ali, né, num estado de angústia. Lógico que aquela mãe ama aquela criança, mas num estado de angústia para conter aquela criança. E eu fiquei pensando, né, eu lendo, dava para visualizar a cena e lembrar de algumas que a gente já tenha passado Sim. também, não é? Pode não ser tão forte como foi a dela, mas acho que cada uma de nós temos e ainda teremos algumas para contar, né. Eu até me lembrei de uma vez que eu estava numa mesa de jantar na casa de uns amigos e o meu filho mais novo estava fazendo alguma coisa que eu não me lembro, que não era legal. Então eu mudei da cadeira, sentei perto dele e apertei o joelho dele por baixo da mesa. Mas ele levou um susto e deu um berro que eu fiquei morrendo de vergonha. Depois eu pensei: "Gente, por que eu fiz aquilo?", né. Então, assim, por quê? Porque eu queria conter o que ele estava fazendo e eu fui usar da minha força, do meu poder ali, né.
E na hora da bronca a gente se esforça, né. Olha, eu mudei de cadeira, fui lá apertar o joelho da criança para dar uma bronca, achando que depois daquela bronca que eu tinha dado, ele nunca mais ia fazer aquilo, Hum. né. A gente acha que a bronca vai resolver o problema, da mudança de comportamento e tudo mais. E é engraçado, sabe, que nesse momento a gente se sente exposta. Eu, pelo menos ali naquele dia, todo mundo olhou para mim, né. E são 2 sensações, sabe, Liz, você se sente exposta, tá todo mundo te vendo, e você também se sente, você perde aquela posição, é uma exposição em 2 graus, né, você está exposta e é uma exposição daquele momento em diante, até a criança te olha de maneira diferente, você sabe que Deus não está concordando com aquela sua maneira de resolver o problema. E assim, ó, o livro, como você falou, Liz, ele abre com o chamado, com a graça, com a lei de Deus, não com a força do nosso braço. E o que a gente vai percebendo conforme a gente vai criando nossos filhos é as nossas inúmeras incapacidades, porque o livro fala incapacidade, a gente vai lendo, né, Bê? É, Você que tem 3 filhas, a gente vai olhando, né, cada filho é mais é. incapacidade para a gente criar ali daquele jeito que Deus mandou. Porque eu também gostei muito que Deus fala que ele nos deu autoridade como pais, mas ele não deu esse poder de transformação. Então não na hora da birra, eu quero que a criança pare de gritar, pare de espernear, que ela me obedeça. Eu só quero alguma coisa mágica que mude o comportamento da criança, né. Mas, e por outro lado, a gente fica exercitando um poder de transformação que a gente não tem. E mais que isso, né, nessa hora de incapacidade, lendo o livro, eu vi que eu como mãe, como avó hoje, preciso fazer uma coisa, eu preciso confessar a Deus essa incapacidade que eu tenho nesse momento. E essa confissão, ela tem poder de afetar todos os meus relacionamentos, a maneira que eu vou lidar com a situação, a maneira que eu vou lidar com a criança. E o livro vai mostrando para gente que o ponto central, um guia para gente criar o filho é o evangelho. Porque se as nossas broncas tivessem poder de mudar nossos filhos, Jesus não precisaria ter vindo. É, Simples verdade. assim, né, Bê? É verdade. E eu sempre falo que quando eu não tinha filhos, eu poderia dar uma aula para muitos pais sobre educação de filhos. Eu era Exato, capaz de nossa. dar uma super aula de ensinando as pessoas a É. criarem filhos. E depois que eu tive a minha primeira filha, logo eu percebi que eu tinha essa é a palavra, incapacidade, né. Era muito para mim, era um desafio muito grande para mim. Mas essa coisa da gente exercitar o poder é uma cilada que a gente cai com tanta facilidade, né. Essas atitudes nossas de falar mais alto, É. de mostrar quem manda, de mostrar quais são as regras do jogo, né, é uma coisa tão natural pra gente, é incrível, e elas só revelam o que tem dentro do nosso É. coração. Uma não é não a motivação não é a glória de Deus na hora que Isso. você está querendo, trazer o controle de volta, fazer a criança parar de chorar ou não te desobedecer, parece que aquela correção nossa revela uma coisa tão ruim que tem dentro da Uhum. gente, que é aquela sede de falar: "Não, eu que mando". É. Eu É. quero que aconteça assim, eu quero que as pessoas olhem, vejam que os meus filhos me obedecem, né. Eu quero mostrar, não sei para quem também, que a gente quer tanto mostrar que, basta eu falar, eu não sou como os pais de hoje que são dominados pelas crianças. Eu não, eu tenho autoridade, a gente até usa, o evangelho, aquela Sim. coisa de honrar pai e mãe, a gente usa, mas no fundo aquelas nossas atitudes, muitas vezes de gritaria, de ira, de autoritarismo, aquilo revela o nosso coração, que e Deus nunca pediu pra gente, uma coisa que só o Espírito Santo pode É. fazer, né, que é o coração dos nossos filhos, né, é alcançar o coração dos nossos filhos.
Só Ele pode ir até lá o coração dos nossos filhos e transformar, né? Comportamento, até que não é tão difícil de você Uhum. transformar, mas a Bíblia fala: dá-me, filho meu, o teu coração. É isso que Deus quer de Sim. nós, é isso que Deus quer dos nossos filhos. Tem uma passagem na Bíblia que mexe muito comigo, que é aquela passagem do jovem rico, sabe? E que ele chega para Jesus com toda a sinceridade, com toda assim, ele fala: Senhor, o que que eu tenho que fazer para ganhar a vida eterna? E Jesus fala: mas você conhece os mandamentos, né? O que me leva a pensar que ele foi criado num lar onde ele recebeu princípios, onde ele recebeu a lei. E ele fala assim, e isso me comove muito, a fala dele é: tudo isso eu tenho observado desde a minha mocidade. Aí Jesus toca na ferida dele e diz: olha, ainda falta uma coisa. O que está lá no teu coração? Né? A riqueza consumia o coração dele, o desejo por posse. Então Jesus fala: vende o que você tem e dá aos pobres. E vai lá conquistar o teu tesouro no céu, né? Teu lugar no céu. E ele ficou triste, ele saiu triste. Então, às vezes a gente passa uma vida, sabe, ensinando essas leis, e a gente realmente consegue os objetivos que estão no nosso coração, de que, poxa, aquela mãe realmente é respeitada, aquele pai realmente é Uhum. respeitado, os filhos são bem-sucedidos, mas e o coração? É. E o coração da pessoa, né? Não foi alcançado. Então, o nosso papel não é ser protagonista nessa história da conversão dos nossos filhos. Eu acho que é isso que a gente precisa entender, né? Não é sair brilhando, né? Como aquela mãe que sabe dar uma aula de educação de filhos, né? Mas é só ser parceiro de Deus na obra dele. É só cooperar, É. né? É só apresentar o evangelho. O resto o Senhor faz, né? Essa confissão de incapacidade diante de Deus muda a maneira que a gente Sim, lida, muda né? muito. Nossa, Nossa. e é lindo ver que Deus pede pra gente isso. Confessa a sua incapacidade. Só Me isso. entrega, né? É isso que ele pede. Mas é difícil. Eu, assim como você, fiquei lendo, lendo, lendo e pensando, mas como eu vou virar essa chave? Como que eu vou mudar? Porque é aquilo que eu falei no começo, aqui a gente também acredita em regras e limites, mas regra e limite já está embutido na nossa vida sempre. Todo mundo sabe que tem que ter regra, todo mundo sabe que tem que ter limite, todo mundo Sim. sabe que você tem que corrigir. Todo mundo sabe disso. A gente só não sabe viver com a graça. Exatamente. A gente esquece o que é a graça e a gente não sabe, é isso que ela falou, a gente não sabe viver com a graça, a gente não sabe como agora eu entrego, como que eu descanso, não é minha responsabilidade, não é minha autoridade, como que eu faço isso? E aí se a gente entra no ciclo da gritaria, então hoje eu grito, eu dou um castigo, amanhã eu grito mais alto, outro castigo, e A gente assim vai se esforçando para ser melhor Exato. nessa Não, eu tirania. consigo, eu vou tirar isso, não, hoje eu tiro o celular, amanhã eu tiro o videogame. E você vê que isso é momentâneo. E é muito legal que ele também traz a história de 2 irmãos, né. Sim. E ele traz essa Nossa, história de 2 sim. irmãos e ele fala assim, ele conta a história de que aquele menino, ele ficou o período que os pais pediram sem atormentar a irmã, que devia ser briga de irmão, para conquistar o que ele ia ter. É. Então quer dizer, então ele também tem esse lado. Então, assim, as crianças, elas sabem como lidar com a gente. Aham. A gente tá aprendendo a lidar com eles, mas eles, ó, já conhecem a gente faz muito Verdade. tempo, né? Lá em casa, de vez em quando, o meu marido olha pra mim e dá risada. Fala assim, ele tá te levando no bico Bico. e você não tá percebendo. E é assim, né? A gente É. sabe que, assim, eles são espertos, eles nos conhecem, eles sabem o que eles esperam da gente. E aí que tá. O Paul Tripp, ele traz algumas ferramentas pra gente no livro para tentar deixar essa tarefa um pouquinho mais fácil. Não é, Elza? Ajuda a gente aí lembrando dessas tarefas Então, aí, mas dessas é ferramentas. engraçado, né, Liz? Eu, quando eu trabalhava com criança e os filhos eram pequenos, você lê, você busca literatura e, no fundo, você está querendo técnica, né? Você está querendo estratégia. Ah, então, quando fizer isso, eu vou fazer É os aquilo, 10 né? passos, né? 10 passos para deixar um filho Uhum. obediente, 10 passos para deixar seu filho organizar. A gente queria. Exatamente. E aí a gente vai vendo que essas ferramentas, né, são temporárias. Você consegue? Você consegue.
mas elas não se efetivam, elas não fazem parte do caráter da criança, né. Uma que é muito comum e ele fala lá no livro, ele fala em 3: no medo, na recompensa e na vergonha. O medo, a criança faz porque ela tem medo do que você ameaça, né. Sim. Ela, queira ou não, você é um adulto e ela é pequena, ela tem medo do seu tamanho, do que você pode fazer, da dependência que ela tem de você para tudo, para comer, para sair, para receber uma coisa ou outra. Só que filho cresce, né, e aí esse medo que dava certo, ele nem precisa crescer muito, tá, já acaba não dando certo mais. E aí? E aí outro tipo para tentar conter a criança, ele fala da recompensa. A recompensa, ela não parece tão feia quanto você impor medo na criança. Ela parece bonita, cordata, gente, mas ela é horrorosa, na verdade. Ela é uma maneira de você manipular a criança, né. Veja bem, você fala para a criança assim: "Olha, se você fizer A, eu vou te dar B, C, D, o alfabeto inteiro". A criança, a princípio, nas 3, 4 primeiras ofertas, ela aceita. Depois ela começa a fazer uma avaliação se o que ela tem que fazer vale a pena com o que ela vai receber, Uhum. que ele chama aqui de custo e benefício. "Ah, deixa eu ver se eu vou obedecer isso. Ah, eu nem quero aquela bala, então não vou obedecer". E depois eu pensando sobre isso, o livro acho que até não traz esse ponto. Eu pensei e ela ensina uma outra coisa, ela ensina, os filhos a escolher o que eles querem para te obedecer. Exato. Então olhe como distorce a criação, né. E pior esse exemplo que ele dá do irmão, a cobiça de uma criança de ter alguma coisa a leva à obediência temporária. Gente, olha, a cobiça pode resultar numa coisa boa. Por que que a gente, quando está ali cuidando com a criança, acredita também nisso? É, a gente fica cego, Fica a cego. gente fica cego. É por isso que a gente precisa depender dessa graça, porque chega uma hora que você não percebe. E o outro que ele fala é a vergonha, né, você usa a vergonha, outro erro, ó, você usa a vergonha para a criança fazer o que é certo. Então você envergonha a criança, né, diante dos outros, você grita, você fala alguma coisa que ela está fazendo ofensiva para ela, achando que a vergonha pode transformar. Gente, como que a gente pensa isso? Na hora que você está fazendo, você acha que vai dar É. certo, né. E aí ele fala aqui, e você já falou isso, e a B também comentou, esse fardo dessa mudança não está sobre os nossos É. ombros. O nosso Deus sabia que a gente não conseguiria fazer essa transformação, por isso que ele já enviou Jesus, quem faz. Então agora eu acho que a grande deixa que o livro vai dando para a gente é ensinar a gente depender dessa graça, dessa esperança diante da nossa incapacidade. É. É. E uma coisa interessante é que essas ferramentas que nada mais são do que manipulação, né, Uhum. elas ensinam as pessoas a fazerem algumas coisas, né, mas elas não ensinam e não são capazes de promover transformação na Sim. pessoa, né. E o próprio Deus poderia sei lá, nos manipular, entre aspas, porque ele tem todo o controle, a soberania. Ele poderia nos manipular e nos falar: "Faça isso, não faça aquilo, tal, e é assim que você vai, conquistar a vida eterna". Mas não, ele deseja a transformação nossa, né. Transformação total para nós, para os nossos filhos. Então, a gente tem que buscar junto isso daí, né. E é interessante que quando você se depara diante dessa situação e você vê a sua incapacidade, a Bíblia toda nos leva a tristeza, é uma tristeza, mas não é uma tristeza para destruição, é a tristeza segundo Deus, que te põe Isso. para fazer alguma coisa a respeito, né. Você não vai se prostrar simplesmente por se prostrar, você, lógico, você chora, porque você realmente não vê em você nada que consiga alcançar, né, você muitas vezes, e falando por mim mesmo, muitas vezes choro por ter feito coisas que não deveria ter feito,
por ter deixado de fazer coisas e que eu poderia ter feito, mas toda vez que eu me prostro diante de Deus nesse choro, é um choro tão libertador, ele não me derruba, é um choro que não me derruba, não me deixa prostrada para sempre. É um choro que e depois de uma oração dessa, eu me levanto e falo, Senhor, o que eu posso oferecer de oferta ao Senhor ainda? Eu ainda estou aqui. O Senhor ainda está me dando vida, eu ainda tenho vida para oferecer algo para o Senhor. Então, o choro segundo Deus é tão diferente, não é para destruição, né? E o título desse livro é bem sugestivo, né? É Desafio. A Bíblia toda ela nos desafia a viver em novidade de vida, em transformação. Não tem nenhum comportamento que a gente possa ensinar para os filhos ou que a gente possa até fazer que vai impressionar o Senhor. Né? Nada vai impressionar, nada que se fizer vai... Nossa, isso aqui, uau, que mãe, né? Ou que filho, né? E às vezes a gente está ensinando exatamente os nossos filhos a fazer isso e é uma coisa que está no nosso coração, porque a gente também quer conquistar a aprovação de Deus pelas coisas que a gente faz. A gente acha que a gente é capaz, né, de conquistar a aprovação dele. É tão ridículo isso, né? Por isso que a Bíblia fala que Deus ri da gente às vezes, né? Porque a gente querer impressionar o Senhor com atitudes, com ações, é uma coisa mais ridícula que existe, né? Mas quando Deus alcança o nosso coração... Eu achei tão lindo isso que você falou que eu não queria deixar passar. Você falou de momentos que eu também já tenho filhos grandes, né? Que você, não que mãe de filho pequeno, a Liz também pode ter histórias assim, né? Você que está nos ouvindo também. Mas quer dizer, a gente se ajoelha e ora por coisas que a gente fez e se arrepende, ou não fez e não se arrepende. Ouvindo você falar isso, você já pensou que essas orações, elas têm muito mais valor diante de Deus quando a gente já fez orações ou pensamentos diante de Deus, ai, como eu acertei, como fulaninho está indo bem, como eu dei conta, Senhor, obrigado que eu dei conta. Você percebe? Embora você falou assim, mas como se quase tem um pesar que embora liberte. Mas quantas vezes a gente faz uma oração alegre, achando que foi Eu consegui. Obrigado, Senhor. Eu consegui. Por isso que essa liberta, porque essa é aquilo que a gente falou no começo, essa é a confissão de incapacidade. Ele não espera que a gente seja, ele sabe que a gente não é capaz. O que ele espera, então, é essa dependência que a gente tem aprendido, né, Liz? É isso, gente. E é lindo. E é lindo a gente ver esse agir de Deus nas nossas vidas. E eu fiquei a gente ouvindo aqui, eu tô pensando, enfim, eu já falei isso uma vez, né? Mas a gente quer ser o Espírito Santo da vida do nosso filho. A gente quer imputar a conversão, a gente quer imputar a correção, a gente quer o tempo inteiro moldar, né? A gente quer ir lá como Deus naquela terra que moldou, né? O Adão, a gente quer poder pôr a mão naquele barro e moldar e mudar. E as estratégias que a gente faz são erradas. E quando Deus pede pra gente obediência na Bíblia, ele nunca pede obediência prometendo algo. Ele já deu. Independente do que a gente vai fazer. Então, assim, a obediência a Deus, ela tem que ser imediata e ponto. E é isso que nós precisamos ensinar aos nossos filhos. Quando a gente está ensinando obediência para os nossos filhos, eles têm que olhar para nós e entender como eles têm que obedecer a Deus, não a nós. E isso é tão difícil de fazer, gente. Eu tô aqui. Elas estão em filhos mais velhos, então passaram de uma fase que eu tô passando, que é de molde mesmo ali, daquela criança de 4 anos, de você tratar o molde, né? Depois de um tempo, muda um pouquinho a maneira como você tem que lidar com a situação. Mas eu lendo aqui, e eu tô tão grata a Deus por estar lendo isso hoje, né? Por estar podendo tentar mudar a maneira como eu tenho criado e feito na minha casa, que na grande maioria das vezes é na minha força, né? É do meu jeito. E eu acho que eu sei mais que Deus. Infelizmente, né? E é tão bom quando ele abre os nossos olhos, como ele fez comigo aqui, com esse capítulo do livro. E a Rafinha, ela postou essa semana, umas semanas que passaram,
sobre isso e eu pedi para ela gravar um depoimento a respeito da incapacidade. Pode rodar o vídeo. Oi, gente. Esse livro tem me abençoado muito. A leitura dele tem me feito refletir e prestar atenção na minha maternidade, né, diariamente. E essa semana tive um dia muito cheio, muito agitado no trabalho, muitas tribulações na vida profissional, coração e cabeça fervilhando de coisas que eu gostaria de fazer e não tenho conseguido. E aí, conforme foi anoitecendo, a minha paciência foi indo embora. E aí, as crianças já tinham comido muito no lanche da tarde, aí não quiseram jantar. Aí sabe quando tudo vai dando uma enrolada, ficando tudo bagunçado, e eu fui adiando as coisas, negligenciando as coisas ali que eu teria que fazer de noite com eles, até que eu falei, gente, hora de dormir. E na hora que eu falei, hora de dormir, o meu mais velho falou assim, mamãe, a devocional que a gente tem conseguido fazer aqui, graças a Deus, com mais regularidade. Aí eu, com um tom irado, falei, agora, na hora de dormir, você vem se importar com a devocional. Ele falou, eu já tinha falado antes, e de fato tinha. E naquele momento, como se eu tivesse em perspectiva, eu vi o quão cruel eu estava sendo em transferir para o meu filho uma responsabilidade que é minha. Eu sou a responsável, nós como pais somos responsáveis por garantir a vida espiritual deles ali, no sentido de ensiná-los. E eu estava negligenciando aquilo deliberadamente. E na minha incapacidade de gerir o meu cansaço, de gerir minhas emoções, na minha incapacidade de ser honesta com os meus filhos, de focar naquilo que é importante. Nessa incapacidade, eu fiz a devocional com meu coração irado. E por um momento eu quase não desisti, porque eu pensei, eu não vou fazer a devocional do jeito que eu tô aqui. E na verdade o Espírito Santo soprou no meu ouvido que não, você vai fazer sim, porque é pior não fazer. E não existe punir o filho privando-o de aprender de Deus. E ali eu vi a minha incapacidade de executar uma, talvez, das minhas principais funções, que é ensinar a palavra de Deus para os meus filhos. Mas, graças a Deus, Deus é um Deus de graça, é um Deus que nos dá todos os dias uma nova oportunidade. Ele sabe que somos incapazes. E naquela noite eu dei uma chorada, assim, antes de dormir, pedi perdão, mas fiquei feliz e na esperança de que no dia seguinte as misericórdias de Deus estariam renovadas. Então é importante que a gente reconheça a nossa incapacidade. Machuca um pouco, mas tão importante quanto isso é lembrarmos de que temos a graça de Deus disponível para nós todos os dias numa fonte inesgotável de amor que é o nosso Deus, com misericórdias que se renovam a cada manhã. Não esqueça disso. Um beijo. Obrigada, Rafa. Obrigada porque você é tão vulnerável. Eu sempre falo isso para a Rafinha. Ela é vulnerável naturalmente, né? Expondo as coisas que ela passa, o dia a dia dela. E isso é lindo nela. E ela expôs mais uma vez. E obrigada por falar. E obrigada por abrir os nossos olhos e nos ajudar a ter essa vulnerabilidade e entender que Deus nos transforma e capacita. E que hoje é um dia, amanhã é outro. E a gente pode sempre tentar. E antes da gente continuar aqui, eu quero chamar um intervalo para a gente mudar para o capítulo 5. A gente já volta. De segunda a sexta, às 11h45 da manhã, as boas notícias entram em pauta no Notícias do Bem. Nosso time de jornalistas sempre em busca de informação de qualidade e muita prestação de serviços. Horários alternativos de segunda a sexta às 6h45 da tarde e no sábado às 8h15 da noite. Notícias do Bem, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Venha participar de uma viagem inesquecível. De 18 a 27 de novembro, a Eretz Tour vai levar você para conhecer os lugares históricos
mais importantes do cristianismo, participar de celebrações e se emocionar com as experiências da Caravana em Israel com o reverendo Arival Dias Casimiro. Entre em contato agora mesmo e confira todos os detalhes sobre o roteiro, estadia e facilidades de pagamento. Não perca essa oportunidade. Ninguém leva você para Israel como a Heritage Tour. De segunda a sexta, às 13h45 da tarde, você tem encontro marcado com Daniele Tolentino e o Mulher 360. Saúde, economia, cultura, muita informação e entrevistas ao vivo. Horários alternativos às terças e quintas, às 5 da manhã. Mulher 360, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Olá, voltamos e para você que chegou agora, a gente está conversando sobre esse livro, O Desafio aos Pais, do Paul Tripp. E eu quero lembrar que na Editora Ezion a gente tem um cupom Maternidade na Real, tudo junto, e você tem direito a 30% de desconto nesse livro. Aproveite, se você ainda não tem, compre esse livro. E a gente estava falando do capítulo 4, que fala sobre a nossa incapacidade, e agora no capítulo 5 a gente vai falar sobre a identidade. E ele traz aqui aspectos gigantescos de onde a gente está colocando a nossa e focando a nossa identidade. Você já parou para pensar nisso aí na sua casa? Aonde você está focando a sua identidade? E você vai lendo ali aquele capítulo e a gente vai... Eu em mim foi me dando frio na barriga. Eu falei, ai, me perdoa, Senhor. Eu tenho que parar aqui e fazer uma oração, pedir perdão. Não, na outra frase, mais um perdão. E eu acho que para vocês também deve ter sido assim, apesar de já terem passado por essa experiência, mas é muito fácil a gente colocar a nossa identidade nos nossos filhos. É muito fácil você colocar a identidade de uma mãe no filho dela, né? É muito fácil você olhar para aquela mãe e falar assim, ela tá fazendo errado. Nossa, se fosse eu faria A, B, C e D, aquilo que a B falou. Até eu ter filhos, gente, eu tinha as regras, eu tinha as rédeas, eu sabia que horas dormia, quantos banhos tomava, quantas roupas colocava, até Deus mandar meu filho e quebrar com todas essas regras e mostrar pra gente que essa incapacidade é gigante e que a nossa identidade não pode estar nele. Quando a minha identidade está no meu filho, não dá certo. Porque meu filho vai errar. Meu filho é um pecador. E ele vai ser para sempre pecador. Até o dia que Cristo voltar. Não é? Você falou quando a minha identidade estiver no meu filho. Lise, é uma cegueira que a gente como mãe tem. Já Quando tá. ela não tá, né? Já está lá, não é? E eu vejo assim que é por isso que a gente se esforça muito para dar conta do comportamento. Né? Porque parece que aquele filho vai validar você, se você é uma mãe ok ou não. Eu, quando dava aula, eu sempre pensava assim, mas a mãe dessa criança, até um dia que Deus me iluminou, eu falei, gente, eu não posso pensar assim, né? Porque você já era o olhar estrutural errado, né, sobre a maternidade de alguém. Né? Às vezes a mãe pode estar ensinando certo e a criança está resistindo, né? Enfim... Mas eu fui lendo aqui e a Bíblia fala muito que muito das nossas angústias é a gente não ter a nossa identidade distorcida, né? Ela foi distorcida, ela é distorcida. E a gente vai vivendo, né, Bê, e aprendendo a voltar à origem dessa identidade. Então, eu acho que muito que a gente exige, briga com o filho, você cria expectativas sobre o filho, tudo isso é em prol da minha identidade. Eu, gente, por um tempo, antes de conhecer a Cristo, eu acho que eu até comentei aqui, eu achava que a maternidade era uma coisa assim, mais nobre do que a paternidade, porque você que gesta, você que amamenta, você que troca, você que educa, você que corre atrás da criança, e a gente gosta daquilo. E é fácil isso. Mas parecia mais assim, né?
Então, olhe para você ver a pessoa equivocada, e isso o que que custou? Custou um trono, custou um reino, o meu. Né, então eu achava que a mãe era o centro de tudo, e graças a Deus, Ele Deus quebrou. Ele Deus já me te tirou do ensinou. trono, ele já te tirou do trono. Eu já é um trono que eu jamais quero voltar, porque é um trono, de angústia, um trono de você apertar a criança em prol da sua causa, né. Uhum. E ele vai falando aqui no livro, né, que o problema é essa identidade que a gente quer ter no reconhecimento dos filhos. E como que você quer ter a identidade em alguém que não consegue fazer as coisas certas, porque é um pecador e mais ainda está em formação, essa criança, né. Então, é aquela confusão de que ele fala aqui, o sucesso do meu filho, se ele for ok, vai me validar. Então a minha identidade depende dele ser ok. Não vai dar certo. Vai gerar briga. O livro mostra uma situação de uma mãe que exigia muito do filho e o filho entra num desânimo, numa depressão, que aí quando foram mediar, né, o assunto, a mãe não consegue entender que ela estava exigindo muito dele. Eh, no livro ele dá umas dicas para a gente perceber quando a gente está com essa identidade distorcida no filho, que vai gerar conflito, dor, vai ser um peso para a vida do seu filho. Uhum. Ele fala lá que uma das dicas é você observar se você está com um foco excessivo no sucesso dele. Gente, ok, nós queremos que os filhos tenham sucesso, né? Mas nós temos que lidar com as dificuldades desse sucesso. Então, eu quero que ele tenha sucesso, mas eu não estou prestando atenção no que está acontecendo no coraçãozinho dele Uhum. em busca desse sucesso que eu quero que ele tenha. A outra preocupação é uma preocupação excessiva também com a reputação dele, né? Ou seja, o que que as pessoas vão pensar dele. Eh, Você faz com que a criança tenha mais necessidade de aparentar ser do que Realmente. ser, né. Você começa a ensinar, pelo grau de expectativa que é irreal, a criança vai começar a sair para mentira, porque ela não tem como sustentar aquilo em cima dela, né. E isso aqui me chocou, Lizy, você falou que Deus torceu você, me torceu também. Quando eu pensei assim, ó, Deus não usa o grandioso poder dele para me controlar, para me oprimir, né. Bem pelo contrário, ele usa o poder dele para me ajudar, para que eu consiga. É. E aí, como pai, como mãe, agora eu sou representante, através da autoridade que ele me deu, desse poder. Então, como eu usar esse poder dessa maneira tão distorcida? É. E aí eu pus aqui que eu não queria, esquecer isso. eh Os nossos filhos não são para nossa glória, mas para a glória de Deus. Deus não nos deu filhos para que eles construam a nossa reputação como pessoas, como mães, como pais, mas Deus nos deu os filhos para que a gente os ensine a publicamente mostrar a reputação do grande Deus, do Exato. próprio Senhor, na vidinha deles ali. É verdade. E a gente às vezes até fisicamente você tem orgulho de falar, né, que o seu filho parece com você. Outro dia eu estava conversando com uma amiga que a gente tem trocado bastante ideia aqui na igreja, e a gente até citou um exemplo de um outro casal que a gente conhece que eu até brinquei, isso aí você nunca vai precisar fazer DNA, exame de DNA, porque você olha para o pai e para o filho, eles são idênticos, né. E a gente luta, é incrível como a gente luta por imprimir essa marca nossa Uhum. nos filhos, a gente É. se esforça para isso, né. Sim. E esse esforço às vezes é vão, porque você não consegue, né, Uhum. você por mais que você fique lutando ali, brigando por isso, muitas vezes você não consegue. E essa coisa, quando você vai perdendo aquilo que você dá valor, né, você perde o controle daquilo que você dá valor, isso te causa medo, né. Por isso que os pais, nós pais, temos muito medo, muita ansiedade. Conforme os filhos vão crescendo,
você vai tendo medo, porque você não consegue controlar e você quer ter o controle, você insiste em ter o controle, né? Então você fala mil coisas, né? Quem manda nessa casa sou eu, né? Você, você leva até pro lado pessoal. Você fala, por que você está fazendo isso comigo, Isso. né? Você usa essas expressões. Por que você está respondendo assim para Pra mim? mim. No entanto, você deveria fazer o filho se questionar por que você está fazendo isso com Deus. Onde está Deus na sua vida, né? Que lugar que Deus ocupa na sua vida, no seu coração? Como está o seu relacionamento com Deus, né? E não inverter tudo e falar assim, poxa, mas você está sendo mal comigo, né? E eu me lembro daquele exemplo de Davi, né? Quando ele pecou, e ele fala que ele usa uma expressão mais ou menos assim: eu pequei contra ti somente. Ele chora diante de Deus e ele entende que, lógico, que ele pecou contra as outras pessoas, mas contra Batseba, contra o marido dela, tal, mas ele reconhece que, em primeiro lugar, ele pecou contra o Senhor. Então, assim, a identidade melhor que a gente poderia lutar para imprimir nos nossos filhos é a identidade do Senhor, né? Que eles fossem parecidos com o Senhor. Tanto é que a Bíblia fala que todas as coisas agem e cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E esse bem, ele explica depois nos versículos seguintes, que é você ser transformado conforme a imagem de Deus. Esse é o maior bem que pode acontecer na sua vida. É você ser parecido com Deus, você ter a identidade do Senhor. É a melhor coisa que pode acontecer para você e para o seu filho. Não é ele ser bem-sucedido do ponto de vista, né, material, né, do ponto de vista humano. Isso tudo vai ficar aqui. Lógico que as outras coisas, quando você fala que a sua preocupação é não pecar contra o Senhor, obviamente que as outras pessoas vão ser favorecidas, os seus pais vão ser favorecidos, os seus filhos vão ser favorecidos, né? Você não vai pecar contra eles também. Quando você luta por ter a identidade do Senhor, né? Você vai viver uma vida de santidade, uma vida que vai abençoar todas as pessoas. Mas a gente inverte, né? A gente quer... E eu acho que por isso que o que tira toda a ansiedade do coração de uma mãe, de um pai, é quando percebe que é quando nessa equação, o controle, o medo, né? E o que está no meu coração, o que eu quero para o meu filho, e eu não consigo controlar, então isso gera medo. Então a gente deveria, assim, transformar essa equação, assim, tudo quando a gente colocar Deus, porque Ele tem o amor, tem o controle, ele já é lá no fundo do coração, no nosso e nos nossos filhos, né? E você, Liz, quando você falou assim, ai, que bom que eu tô lendo esse livro agora, sabe que foi a mesma sensação que eu tive? Que bom que eu tô lendo esse livro agora, porque Deus está trabalhando na minha vida. Meu Deus está fazendo uma coisa linda dentro de mim. Às vezes eu fico, quando eu paro às vezes para orar pelas minhas filhas, Deus me mostra que Ele está fazendo uma obra em mim. Uau. E isso é muito louco, assim, é muito incrível, eu fico tão grata a Deus, porque Ele está fazendo essa obra em mim, né? E às vezes quem precisa ser transformado sou eu, né? Eu que preciso ser transformado. Estou pedindo tanta transformação para as outras pessoas, mas Deus está me mostrando cada vez mais que quem precisa dessa transformação sou eu. Sim. Isso é lindo, Ele me dá a oportunidade de estar vivendo isso, né? Nossa, maravilhoso maravilhoso. isso, né? E a gente está aqui falando, né? E Deus chamou a gente para um maternar tão leve. Uhum. E a gente traz pra gente e fica tão pesado, fica tão difícil, né? Porque a gente acaba fazendo, né, Elise, dessa graça da maternidade uma idolatria, né? Isso. Não é nem do filho, porque existe a idolatria do filho, mas é de si mesma, né? Você precisa estar em destaque, você precisa ser aquela que acerta. E vem pra mim, né? Eu. E aqui, né, nós já falamos isso, ele traz 5 pontos, e até vou abrir o livro aqui para ler, né? Pra gente saber onde está a nossa identidade, ele coloca assim, ó, primeiro, se o nosso foco é excessivo no sucesso dos nossos filhos. O segundo, se a preocupação é excessiva com a reputação
deles e a nossa, né? É. Porque quantas vezes eu não paro ali para pensar e olhar e falar assim, o que vão achar de mim, É. né? O que vão pensar esse menino? O que vão achar dessa mãe, É né? esse menino, não é nem mais o meu filho. Exatamente, o que vão achar, né? Desejo excessivo por controle, porque a gente quer controlar a vida deles. E ele fala uma coisa que tão interessante, que ele fala assim, quando a gente controla tanto, no futuro eles não sabem nem como Imagina, agir. É. Eles não vão saber tomar decisão, eles não vão saber que fazer caminho escolhas, tomar, né? fazer a escolha correta. Às vezes a gente proíbe tanto que o nosso filho não sabe, Uhum. É. né? O quarto ponto é a ênfase excessiva em fazer e não ser, né? A gente acaba fazendo isso, meu filho precisa saber inglês, meu filho precisa espanhol, meu filho precisa isso, precisa aquilo, precisa ir para a faculdade A, B, C, D, E. O meu filho aprendeu a ler com tantos anos, e aí vai. Meu filho precisa fazer para ter. Quando a Bíblia prega totalmente o contrário. E o mundo prega isso. O mundo traz isso pra gente todos os dias e a gente precisa parar e olhar para Cristo. É na Bíblia. Esse livro é maravilhoso do Paul Tripp, porque abre os nossos olhos para várias coisas, mas isso aqui tudo já estava na Bíblia. Sim. Né? Ele só sintetizou pra gente aí, fazendo ficar um pouquinho mais fácil, mas isso tudo aqui já estava. E a gente fica buscando aonde? A gente vai para um blog, a gente vai para um Facebook, a gente vai para o Google, para revistas, para livros seculares, livros cristãos, mas tá lá. Tá na nossa regra. Ele deixou um manual. E a gente esquece, né? E aqui eu vou falar por mim. Quanto tempo eu me dedico na Bíblia e quanto tempo eu me dedico buscando, às vezes, coisas ali. Como que eu faço para entender se o comportamento do meu filho é por esse motivo? Digito lá no Google. Bora lá. Não é no Google, gente. Né? É, a gente quer ferramenta para lidar com eles e a Isso. gente não entende que, biblicamente, Deus nos fez ferramenta na mão dele para poder imprimir na alma humana o conhecimento de Deus, porque você tem que falar. Isso. Deus quer isso de você. E Liz, ouvindo você falar, e somando aqui com a B, que você falou que às vezes Deus quer transformar a gente, a mãe, né? Porque a gente está ansiando por outras coisas. Sim. Que ele tenha uma boa formação acadêmica, que ele saiba não sei quantas línguas, que ele faça isso, faça aquilo, tenha uma saúde, seja um atleta, sei lá o quê. E essas coisas que nós estamos ansiando, elas estão distorcidas com a nossa posição de representantes de Deus. Sim. Você Né? quer um exemplo aqui bem diferente desse negócio de, por exemplo, de falar línguas e tal? Por exemplo, você pode ansiar que seu filho vá à igreja. Não, você tem que ir à igreja. Isso. É. Mas também você pode ansiar que seu filho seja um adorador. É diferente, são coisas diferentes. Ele pode ir à igreja até morrer. E nunca se encontrar com o Senhor, nunca ser um adorador, né? Você pode querer que ele seja generoso, que ele dê o dízimo e tal, e isso é legítimo. Mas generosidade, só Deus que vai colocar no coração dele. Compaixão pelos outros, só Deus. Ele pode dar um dízimo a vida inteira e nunca ter compaixão de ninguém, nunca ter generosidade no coração. Né? Você se esforça por essas coisas materiais que às vezes você consegue, às vezes não. Mas essas você não consegue, né? Jamais. E aí o quinto ponto que ele coloca aqui é a tentação excessiva em levar para o lado pessoal. E ele fala uma frase que eu comecei a rir. Você acha que seu filho levantou pensando, hoje eu vou irritar minha mãe? Claro que não. Né? E eu me diverti com aquilo, porque é fato que quando você tá cansado, às vezes no fim do dia, você chega em casa e seu filho vem e você fala assim, nossa, eu já fiz tanta coisa, eu vou ter que tratar desse assunto, porque ele tá fazendo isso comigo. Né? Porque ele fez isso pra mim, porque essa bagunça nessa casa desse jeito é tudo pra mim. E aí a gente volta a falar, onde tá o erro? No eu, no ego. Ah, meu trono, né? Ele tem uma expressão que ele fala lá assim, né? Que a mãe olha para a criança e fala, da onde você veio? Exatamente, de onde saiu isso, gente? E sabe o que é mais louco nisso tudo? A B trouxe isso. Às vezes a gente acha lindo o filho para ser com a gente. Mas eu vejo
muitas vezes que aquilo que ele está reproduzindo de errado, ele copiou de mim, né? Quantas vezes? E uma vez eu já perguntei, tá, gente? Já perguntei pro meu marido, onde ele aprendeu isso? Ele falou assim, você não vê que você faz isso o dia inteiro? Aí eu falei, faço? Faz, né? Então, assim, a gente nem percebe, né? O quanto a gente vai... É que na gente certas coisas são legítimas, né, na nossa Exato, cegueira. E quando a gente vê no outro, Ou você não permite que ele tenha aquele pecado, só É. você pode ter, porque você sabe que é errado, você não consegue deixar de fazer, eu não vou permitir que ele tenha também, É. né? Não tem como, né? Tá fora da é nossa um mão. egoísmo enorme, né? Até o pecado tem que ser só seu. Exato, exatamente. E não tem como. E o mais lindo de tudo isso que a gente tá falando é exatamente isso. Não tem como. Você não tem como fazer isso. Não vai fazer. E graças a Deus, por Cristo, que já fez por nós, né? Ele já levou tudo isso lá na cruz, ele já pagou o alto preço. E eu não sei você, mas eu fui lendo esse livro, eu fui me reconhecendo, eu fui me sentindo incapaz, fui me encolhendo, tipo a tartaruga que vai se escondendo dentro do casco, né? Mas eu fiquei pensando e falei assim, não, a gente vai fazer uma enquete por aí, porque nós mães precisamos de um carinho no coração, e eu vou pedir para rodar essa enquete. Pode rodar a enquete. A minha mãe já gritou comigo? Pode rodar. Sua mãe já gritou com você alguma vez? Com certeza, gente. Roger, sua mãe já gritou com você alguma vez? Sim, várias vezes. Pedro, sua mãe já gritou com você alguma vez? Sim. Sara, alguma vez sua mãe já gritou com você? Eu queria falar que não, mas sempre. Por sinal, mãe, obrigada. Alguma vez sua mãe já gritou com você? Muitas vezes. E com razão. Val, sua mãe já gritou alguma vez com você? Sim. Matheus, sua mãe já gritou com você alguma vez? Sim. Sua mãe já gritou com você alguma vez? Sim. Fê, sua mãe já gritou com você alguma vez? Sim. Ivan, sua mãe já gritou com você alguma vez? Já. Sua mãe já gritou com você alguma vez? Gritar não. Pastor, alguma vez sua mãe já gritou com você? Olha, minha mãe foi uma das maiores mulheres de Deus que eu já conheci, mas sim, já gritou comigo. E sua mãe já gritou com você alguma vez? Olha, acho que motivo para gritar comigo ela deve ter tido algumas vezes, mas eu sinceramente não me lembro da minha mãe gritando comigo ou me dando uma bronca. Enfim, minha mãe sempre foi uma pessoa muito equilibrada, muito tranquila, muito cordata, né? Então, não me lembro, e se eu tivesse que dizer, não, nunca gritou. Duda, sua mãe já gritou com você alguma vez? Sim, algumas vezes. Moisés, sua mãe já gritou com você alguma vez? Luiz, a pergunta é, quando que ela não gritou comigo? Lu, sua mãe já gritou com você alguma vez? Olha, eu não me recordo de nenhum momento marcante assim dela gritando, mas provavelmente já, porque quando eu era pequeno dava trabalho. Então acho que sim. Fê, sua mãe já gritou com você alguma vez? Sim. Igor, sua mãe já gritou com você alguma vez? Sim. João, sua mãe já gritou com você alguma vez? Com certeza. Lucas, sua mãe já gritou com você? Já. Sua mãe já gritou com você alguma vez? Sim. Sua mãe já gritou com você alguma vez? Olha, que eu me lembre não, eu merecia. Mas não, eu acho que não. Sara, a sua mãe já gritou com você? Sim. Miguel, a sua mãe já gritou com você? Sim. 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 Não. Sim. Pessoal, vocês viram. Não dá pra falar que foi 100%. Sempre tem alguém que escapa aí. Mas todas nós já gritamos, todas nós já colocamos a nossa identidade nos nossos filhos, todas nós já desejamos tudo isso aqui que a gente falou, que perante Deus tá errado. Mas é maravilhoso a gente poder pensar e entender e descansar naquele que faz infinitamente mais do que a gente pensa, do que a gente pede, que tem a vontade boa, perfeita e agradável, mesmo quando a gente acha que aquilo tá errado, que não era aquele momento que era para acontecer aquilo. Deus é soberano e é no momento dele. E ele conhece uma coisa que você jamais vai conhecer verdadeiramente: o coração do seu filho. Ele sabe, ele conhece e ele pode e vai te capacitar para tratar disso, porque Deus não dá pra gente um trabalho e vai embora. Ele dá, está conosco
e nos capacita. Nós precisamos estar entregues, dispostos nas mãos dele. Tem um livro que chama Instrumentos nas Mãos do Redentor. É isso. Se entrega e ele vai te fazer uma ferramenta maravilhosa na mão dele para guiar seu filho, para que o coração dele seja transformado por Deus, para que ele seja um verdadeiro adorador, como o que a B disse aqui, e para que a vida dele brilhe por onde ele passar, com a luz de Cristo, que é essa que a gente precisa passar por aí, todo mundo enxergar. E que você descanse nele, porque é um belo lugar na graça de Deus para a maternidade. Um super beijo. Até o próximo programa. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.